Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do Logonautas. Dessa vez estamos participando somente eu, o Al e o Valtric. E o vídeo será a respeito de metafísica. Vamos trazer aqui algumas discussões metafísicas, algumas teses, algumas noções. E vamos ver o que vai dar, vamos desenvolvendo esse tema. A gente vai começar tratando aqui sobre o tema da possibilidade na metafísica, o possível. E para iniciar, eu gostaria de fazer uma breve introdução histórica a esse tema, com base na leitura de um autor chamado Jean-Marc Narbonne. Ele que fez um livro sobre a metafísica de Plotino, uma introdução à metafísica de Plotino. Ele apresenta uma análise bem bacana, que divide as teses referentes à possibilidade em três, basicamente, que seriam a possibilidade cosmológica, a possibilidade ontológica e a possibilidade noológica, cada uma correspondente a um certo período da história da filosofia. Entre os gregos, o que se dá é a possibilidade cosmológica, na autoescolástica, a possibilidade ontológica, e no idealismo alemão, a possibilidade noológica. E a possibilidade cosmológica, para começar a explicar o que seria exatamente isso, seria uma possibilidade intrínseca ao mundo, uma possibilidade, de certo modo, imanente ao próprio mundo. E isso fica bem visível quando a gente pega para analisar o pensamento dos pré-socráticos, porque os pré-socráticos defendiam uma possibilidade que era basicamente o poder de um ente determinado. A água, o fogo, o ar, enfim, vários entes que foram elencados para realizar essa função de ser aquele ente a partir do qual dá-se a possibilidade de todos os demais entes. Então, todos os entes, por exemplo, estão contidos na dinamis, na possibilidade da água, e assim por diante. Já com Aristóteles, essa questão muda um pouco de cena, mas não deixa de ser ainda uma possibilidade cosmológica. Porque o que antes era um poder ser uma capacidade de um ente determinado, agora já se torna inerente à estrutura do próprio ser enquanto ser, que se revela na concepção de ser bipartida de Aristóteles, que é aquela concepção onde Aristóteles divide o ser entre ser em potência e ser em ato. Então, de um lado, temos a atualidade, que funda uma certa potência, uma certa possibilidade. No entanto, a possibilidade ainda é delimitada, ainda é restrita pela estrutura ontológica do cosmos. Porque, por exemplo, Aristóteles concebia essa possibilidade, essa potência, uma potência em um sujeito. Então, por exemplo, o mármore, ele tem uma certa capacidade que é restrita ali naquilo que pode ao próprio mármore que é em ato. Então, ainda assim, a possibilidade da qual trata Aristóteles é imanente, é intrínseca ao cosmos. O Aristóteles, em sua metafísica, ele chega a conceber uma possibilidade que não seja de uma potência, mas ele trata somente como algo secundário e não constitutivo, não como algo realmente sobre o qual ele se debruça e desenvolve. Ele chega a citar, a mencionar uma possibilidade que não seja uma possibilidade de uma potência de um sujeito, mas não a desenvolve. E, bom, essa, em suma, seria a possibilidade cosmológica. Depois, o que há é a possibilidade desenvolvida mediante o conceito de criação do nada, criação ex nihilo, porque agora a potência não pode mais ser visualizada tão somente como uma capacidade de uma coisa em ato de se transformar em uma outra coisa, que é, portanto, restrita a essa estrutura cosmológica, mas agora a possibilidade principal é a possibilidade que se manifesta um Deus onipotente que livremente escolhe o que ele vai atualizar e o que não vai. Então agora a possibilidade principal é esse mundo que se revela, que se manifesta ao próprio Deus e que é, aliás, mais real do que a potência que se manifesta no cosmos. Então agora a potência ou a possibilidade ontológica não é mais intrínseca ao cosmos,
mas lhe é extrínseca, está fora dele e é mais real do que aquela que se dá intrinsecamente a ele. É a possibilidade do próprio Deus. Apesar de ainda estar fundamentada no sentido de ainda exigir um ente em ato, que é o próprio Deus. Então, mediante Deus, como uma coisa transcendente ao mundo, dá-se a possibilidade ontológica do próprio mundo e dos próprios entes. E, por fim, a possibilidade noológica, aquela do idealismo alemão, que volta a restringir a possibilidade, agora não mais à estrutura cosmológica, como era entre os gregos, mas sim ao próprio sujeito transcendental. Então, agora é na própria atividade sintética do sujeito transcendental que se deve buscar a possibilidade de sua referência ao mundo e também a possibilidade de qualquer conhecimento objetivo desse mesmo mundo. Então, agora, por exemplo, Kant coloca o que seria o possível entre os escolásticos, que é o possível ontológico, aquilo que os termos meramente não se contradizem, aquilo que não há contradição interna, como uma mera condição para o objeto ser pensado. Então, agora a questão se volta ao sujeito transcendental e não mais ao cosmo, ou então aquilo que é uma possibilidade meramente lógica. Bom, sobre esses três paradigmas, há um resumo do tratamento da possibilidade ao longo da história da filosofia. E agora, se os senhores quiserem continuar. Uma coisa a dizer, outro dia eu discuti com o Al sobre a distinção entre... Vocês estão me ouvindo bem? Sim. A distinção entre a possibilidade metafísica e lógica, sabe? Ainda mais que há certas possibilidades, pensando assim, que talvez para um ateu seja modalmente possível, mas para alguém que tem uma cosmovisão mais religiosa não seja possível. É uma questão até que refleti outros dias. Por exemplo, pensar em um mundo que não é contraditório em si, não tem contradição interna. Seria um mundo em que o bem não é realizado, sabe? Um mundo em que Deus não consegue extrair um bem maior dos acontecimentos, sabe? Seria um mundo puramente maligno, digamos assim, que ele em si não tem uma contradição interna, né? Já que na verdade esse mundo ele não há um mal absoluto nele, mas então somente há maus relativos que não se voltam para nenhum bem superior, sabe? É um mundo totalmente destrutivo, digamos assim, que nesse mundo não se encerra nenhuma contradição interna. Entretanto, para alguém como nós, que tem uma cosmovisão religiosa, uma cosmovisão, não só religiosa, mas uma cosmovisão realmente teológica, sabe, que parte de pressupostos teológicos clássicos, não seria possível Deus ele criar um mundo assim, já que a gente teria Deus querendo o mal, sabe? Deus ele criou o mundo, nesse mundo ele quer, se ele quer que esse mundo exista, é porque ele quer o mal puramente realizado, sem nenhum bem superior, o que seria contraditório com a natureza de Deus. Então, pensando nesse mundo, ele podemos dizer que ele é logicamente possível porque ele não encerra nenhuma contradição interna, porém ele não é metafisicamente possível, né? Esse metafisicamente possível, eu digo, dentro da metafísica clássica, sabe? Já que a metafísica clássica tem esses pressupostos teológicos. Então, por isso que eu gosto de fazer essa distinção entre aquilo que é metafisicamente possível, ou teologicamente possível, como vocês querem dizer, ou realmente possível, e aquilo que é logicamente possível. E outro argumento que eu uso para sustentar essa diferenciação é a própria crítica que o Kant e o Tomás de Aquino fazem ao argumento ontológico do Anselmo, do Descartes, né, dos racionalistas, que tenta provar Deus pela própria definição de Deus, onde lá você parte da definição do que é Deus, que é o ser que pode ser maximamente pensado, né? Eu sei que não se pode pensar nada superior, e partindo dessa definição, chega-se à conclusão de que Deus existe, que seria um argumento circular, como Kant critica, e na concepção de Kant, todo juízo de existência é um juízo sintético, sendo que o juízo Deus existe também seria um juízo sintético, ao qual o predicado existir e o sujeito Deus, eles não são analiticamente unidos, eles são sinteticamente. Então é possível você remover o predicado existir
e ainda manter o sujeito Deus. Então, é possível conceber, logicamente possível, uma realidade em que Deus não exista, né? Logicamente pensando, na medida em que isso não encerra em si uma contradição lógica, enquanto que, metafisicamente, é contraditório pensar em uma realidade em que Deus não exista. Então, esses são meus argumentos porque que é necessário essa distinção. A gente estava, né, como o Valtric falou, a gente estava discutindo isso previamente antes. E, bom, ao meu ver, eu não consigo concordar muito com essa distinção entre a possibilidade lógica e a possibilidade metafísica por algumas questões. Bom, por exemplo, o Valtric comentou de que a gente consegue muitas vezes conceber certos mundos em que certa coisa, né, no primeiro momento, né, parece não encerrar ali nenhum tipo de contradição interna, mas dentro da própria cosmovisão metafisicamente orientada, né, ao cristianismo, a gente verifica que isso seria, né, justamente contraditório, né? E eu acho que isso é confundir a possibilidade lógica com aquilo que pode ser concebido, né? Como o próprio Hume fazia, né? Para o Hume, aquilo que é possível é aquilo que é concebível, aquilo que é imaginável. E, bom, eu não acredito que aquilo que é no primeiro momento concebível é, por consequência, né, logicamente possível. Porque a questão como eu vejo a lógica, eu acho que isso é o principal ponto da nossa discordância, né? A questão de o que abarca a possibilidade lógica. Porque para a lógica, para mim, na concepção que eu tenho, a lógica separa aquilo que faz sentido daquilo que não faz sentido. Aquilo que faz sentido dizer é aquilo que é excluído, então, de qualquer tipo de significado. E se nós verificamos, então, que certa combinação de certa sentença é sem significado, é sem sentido, como, por exemplo, dizer que existiria um mundo em que existiriam apenas males relativos, em que Deus não conseguiria de forma nenhuma extrair bens maiores deste, ou aquele exemplo que eu dei anteriormente para você, em que um mundo em que existiriam máquinas conscientes, isso no primeiro momento eles são coisas concebíveis, né? A gente pode, de certa forma, descrever essa situação, a gente possui até obras de ficção que demonstram que descrevem, né, esse tipo de situação das máquinas pensantes, por exemplo, mas a gente concorda, então, que metafisicamente essa coisa seria impossível justamente para encerrar uma certa contradição com a natureza ali de Deus, ou talvez com a contradição com a natureza das máquinas, né, de Deus no caso de não conseguir produzir bens maiores e das máquinas de não conseguirem pensar. E, bom, como eu disse antes, essa distinção ela me parece se basear muito nessa questão de identificar a possibilidade lógica com aquilo que é concebível. Mas se a lógica é aquilo que separa o que faz sentido do que não faz sentido, você então está dizendo que essas coisas que são, no primeiro momento, concebíveis, elas possuem sentido. Né? Faz sentido descrever uma situação em que Deus não é impossibilidade de produzir bens maiores. Mas, ao mesmo tempo, você diz que isso é impossível metafisicamente. Mas a impossibilidade metafísica ela não é uma possibilidade que é impossível. Se eu perguntar para vocês vão dizer justamente que aquilo que foge da possibilidade metafísica é justamente nada. A impossibilidade metafísica é nada, certo? Ela não faz qualquer sentido. E se a impossibilidade metafísica não é nada, então ela não pode ser possibilidade. Tampouco possibilidade lógica. Entende? Então, conceber a lógica como sendo equivalente à concebibilidade ou imagibilidade, como fazia Hume, é justamente confundir coisas que no primeiro momento parecem proposições, parecem descrever um estado de coisas possíveis, mas que de fato não descreve. Essa seria a minha opinião. Eu diria que é muito também uma questão conceitual de como a gente entende lógica. Porque essa questão que o Valtric falou do argumento ontológico de Anselmo, geralmente eles falam que o argumento ontológico coloca logicamente uma realidade que não é metafisicamente provável, no sentido de que o logicamente significa antes uma existência intramental do que uma existência extramental. Então, nesse sentido, teríamos que colocar uma distinção entre o que é logicamente e o que é metafisicamente.
Caso contrário, o próprio argumento do Anselmo teria sucesso, porque ele postula, logicamente, que se a gente entende um ser maximamente perfeito, não podemos remover desse ser a existência, ou ser, na realidade. E se assim é, então pertence ao conteúdo de maneira necessária desse sujeito, ou pertence como predicado a esse sujeito necessariamente à existência. E isso, logicamente ou conceitualmente, é uma coisa inegável. Uhum. Porém, disso não Eu, se segue que extramentalmente haja tal ser. eu tenho uma contra-objeção ao Al, né? Ele fala sobre, ele tem essa concepção de lógica de que ela seria o estudo daquilo que faz sentido, digamos assim, e se uma possibilidade metafísica, ou melhor, uma impossibilidade metafísica é um mero nada, um nada absoluto, de fato ela não poderia se atualizar em uma possibilidade lógica, né? Já que ela seria nada. Só que a questão, meu ponto principal é que eu tenho uma concepção mais kantiana acerca da lógica, no sentido, porque por Kant, quando a gente pensa em algo que é contraditório, quando a gente pensa em algo que é lógico, que faz sentido, um juízo analítico, que está dentro do campo da lógica, é um juízo em que o predicado está contido no sujeito. E aquilo seria uma verdade lógica apodítica, né? Uma coisa que não se pode quebrar, não se pode separar esse predicado desse sujeito. Mas quando a gente pensa em sujeitos cujo o predicado ele não está contido, como seria nos juízos metafísicos, né, ou nos juízos empíricos, por forma, né, juízos sintéticos, o predicado não está contido no sujeito. Logicamente pensando, não haveria realmente contradição em você separar esse predicado desse sujeito. E nesse sentido, quando a gente pensa, por exemplo, o juízo, o mundo ele almeja o sumo bem, digamos assim, né? Um juízo ele é bem teológico, sabe? Bem simplificado, né? Mas eu estou basicamente dizendo o seguinte, que o nosso mundo, ou qualquer mundo possível, ele necessariamente tem que almejar o sumo bem, sabe? Deus tem que extrair um bem superior desse mundo. Esse juízo, vai se perguntar, ele é sintético ou ele é analítico, sabe? Como ele é um juízo metafísico, para mim ele é evidentemente sintético, sabe? Na concepção kantiana, o predicado não está contido no sujeito mundo. Você pensa no sujeito mundo e você investiga o que significa mundo, ele não contém a ideia do sumo bem, digamos assim. Ele vai conter, no máximo, as ideias de bens acidentais, né? Ou bens relativos, mas não de um bem no sentido teológico mesmo. Então, logicamente, a gente pode separar esse predicado desse sujeito, à medida que a gente só consegue fazer realmente uma relação apodítica entre ambos, a gente apelar para além da lógica, ou seja, a gente fugir do âmbito lógico e ir para um campo metafísico, sabe, um campo matético, como fala o Marco dos Santos, e assim justificar esses juízos que são sintéticos a priori. Então, por isso que eu consigo conceber e fazer essa distinção entre aquilo que é metafisicamente possível e aquilo que é logicamente possível, na medida em que há essa distinção entre os juízos metafísicos e os juízos lógicos, né? Porque senão, como o Delfim falou, se a gente não fizesse essa distinção, então o argumento ontológico do Anselmo teria o seu êxito, sabe? Porque não haveria essa separação entre a lógica e a metafísica. Então, por isso que eu acho bastante importante fazer essa distinção entre aquilo que é metafisicamente possível e aquilo que é logicamente possível. Sim, compreendo. Mas uma coisa que eu não consigo muito bem aceitar dessa concepção é justamente de restringir a lógica, os enunciados da lógica, né, justamente esses enunciados metafísicos que precisam ser, de certa forma, eles têm que ser contraditórios de maneira evidente, né, e se eles não forem de maneira, assim, logo de cara eles não forem contraditórios, então parece que já foge do âmbito da lógica e a gente precisa partir para a metafísica. Tipo, é aceitável você dizer que existe talvez uma distinção entre possibilidades lógicas e possibilidades metafísicas, mas eu acho que deixar claro que o ponto que eu não consigo aceitar dessa discussão é que uma impossibilidade metafísica não pode ser uma possibilidade lógica.
Justamente porque, como eu já estava dizendo, uma impossibilidade metafísica é nada, e se ela é nada, não pode ser possibilidade. Né? E tampouco possibilidade lógica. E restringir a lógica aos enunciados analíticos não me parece tão correto, porque, como eu estava dizendo naquele outro exemplo, você, por exemplo, pensar numa máquina, né, num robô que possua consciência, num robô pensante, esse tipo de enunciado, dizer que é impossível que exista uma máquina que pense, ele não é nenhum tipo de enunciado empírico, né? Ele não é um enunciado empírico, ele é um enunciado tão apodítico quanto, né, metafisicamente falando, ele é tão apodítico quanto uma fórmula matemática, né? Eu acho que todo mundo aqui concorda que é impossível que máquinas pensem, e isso não é uma questão contingente, e essa impossibilidade dela, né, justamente se mostra por conta da lógica dos termos que estão envolvidos nesse tipo de enunciado, certo? Então, no próprio significado daquilo que é máquina, né, no significado que se manifesta do uso que nós fazemos desse tipo de conceito, se manifesta, então, que é impossível que um tipo de máquina pense, né? O que a impossibilidade lógica significa justamente isso, que não faz sentido dizer que haja uma máquina que pensa. E da mesma forma, não faz sentido dizer que exista um mundo em que todos os males sejam relativos, né? Justamente porque a gente acredita também na apodicidade da existência de Deus. Quanto ao argumento ontológico, de fato faz parte do conceito de Deus, do conceito de Criador, que ele seja necessariamente existente, certo? Mas o conceito, né, possuir certas notas, não quer dizer que ele seja, por isso, um conceito, previamente um conceito consistente, certo? Então ele pode ser muito bem um pseudo-conceito, né, apesar de ele ter esse tipo de nota que é a existência necessária, e daí demonstrar isso, claro, demandaria um tipo de prova. E a questão que está envolvida ali no conceito, a discussão que está envolvida dentro do conceito ontológico, ela está muito mais envolvida ali na natureza do que significa a existência de Deus, né, e o que efetivamente o argumento ontológico prova, do que realmente de provar que é possível que exista um Deus, mas metafisicamente isso ainda precisa ser demonstrado de outra maneira, certo? Porque se for metafisicamente demonstrado que não existe Deus, então tampouco é logicamente possível que exista Deus, certo? É mais ou menos esse o ponto. Você não acha que nesse sentido... Aliás, uma pergunta antes. Diga. Você colocaria então essa investigação, todas essas investigações, como a da máquina consciente, a existência de Deus, como pertencentes também à lógica ou não? Sim, porque eu não acredito que a lógica se restrinja aos enunciados analíticos, né? Eu concordo muito mais com aquela visão de que a filosofia ela é uma natureza lógica justamente porque ela não trata de questões empíricas, mas trata de questões conceituais. E trata de questões conceituais na medida em que ela trata dos juízos virtuais, né, como o Mário chamava. O Wittgenstein chamava de proposições gramaticais, mas é basicamente a mesma coisa. Só aquelas proposições que elas não são analíticas, elas não são, né, evidentemente contraditórias internamente, mas ainda assim elas são proposições não empíricas e são necessárias, né, justamente, e a sua necessidade é uma necessidade conceitual. E você não pensa que isso acaba fazendo com que a lógica absorva os objetos de todas as demais ciências? Porque, ora, todas as demais ciências necessariamente são acompanhadas da lógica em suas investigações. Sim. E se, ora, todas essas coisas que são acompanhadas da lógica pertencem à lógica, então a lógica é a ciência de tudo. Ela deixa de ser a ciência do que faz sentido para ser a ciência de todas as coisas. A ciência dos entes matemáticos, a ciência dos entes metafísicos, a ciência de todas as coisas. A lógica se tornaria a ciência de tudo. Pois é. Não acho, eu acho que isso simplesmente... Eu acho Uma que isso coisa, simplesmente... Pode falar. Sobre esse ponto aí do Delfim, para mim, realmente, a lógica acabaria perdendo um pouco do seu sentido se a gente fosse deixar ela muito abrangente dessa forma, né? E eu penso que, do jeito que a gente restringe a lógica, classicamente pensando, né, do que trata a lógica, os objetos lógicos, também a gente tem que acabar restringindo ela aos juízos analíticos. A concepção kantiana fez isso, a concepção escolástica, imagina,
aristotélica, ela sempre faz essas restrições. E daí sobre os juízos que o Wittgenstein trata, que o Mário trata, que o Kant trata, né, ser os juízos sintéticos a priori, os juízos virtuais, eles, para mim, fogem do campo da lógica, e a lógica, nesse caso, ela vai ter que ser usada como um instrumento, sabe? Mas não é porque ela pode ser usada como um instrumento, né? Não que ela pode, ela deve ser usada como instrumento nesses casos, né? E ela necessariamente é usada, e realmente ela abarca, ela em si abarca essas questões, sabe? Porque alguém que estuda só lógica, sabe? Só lógica enquanto os objetos abstratos, sabe? Ele pode ser um ateu, ele pode ser um marxista, ele pode ser um teólogo, ele pode ser qualquer coisa, porque o que ele trata ali é um campo muito específico. Então, é o ponto basicamente esse, que a lógica, ela em si, ela é um campo mais restrito, digamos assim. Claro, não desmerecendo, né? Óbvio, mas é claro que, não desmerecendo a lógica, mas todo campo tem o seu objeto de estudo, e eu diria que o objeto de estudo da lógica é uma coisa muito abstrata. E se a gente for tentar incluir na lógica essa questão dos juízos virtuais, a gente pode pensar assim, então por que não incluir dentro da lógica já os juízos sintéticos, os juízos empíricos, já que são coisas que são impuras para a lógica, sabe? Coisas que fogem do âmbito lógico. Então, eu acho que, quando a gente discutiu, eu acho que não sei se foi na nossa discussão passada, em que a gente separou a mente, a gente separou os graus de abstração, né, que é primeiro, segundo e terceiro grau, e a lógica, ela está presente nos 3 graus de abstração, e ela é usada nesses 3 graus de abstração como um instrumento da razão humana para pensar acerca desses objetos que são abstraídos. E se a gente for tentar ir para os juízos sintéticos a priori, né, que compreendem a abstração de terceiro grau, abstração metafísica, e tentar incluir dentro da lógica, a gente vai estar fugindo do objetivo dela, né? Ao meu ver, pelo menos. Agora pode falar. Defim vai falar alguma coisa? Eu quero complementar ainda o que eu e o Valtric estamos falando, que por que a gente restringiria a lógica a juízos analíticos? Porque a gente entende a lógica como uma ciência dos entes de segunda intenção, igual a gente está desenvolvendo na última discussão. Ou seja, entes que existem na mente e enquanto existem na mente. E se a lógica versa sobre esses entes, ela versa, portanto, sobre coisas como o conceito, o termo, a definição. E, é claro, ela também versa sobre o raciocínio enquanto tal, tratando sobre as regras do raciocínio, as regras das proposições e tudo mais. Porém, todas essas coisas são trabalhadas enquanto entidades existentes dentro da mente, ou seja, entes de segunda intenção. E se a gente fala que a lógica tem como objeto próprio também entes de primeira intenção, entes que subsistem por si mesmos e não na mente, a conclusão seria que todas as ciências acabam sendo a lógica se torna tudo. E aí, por exemplo, alguém que estivesse estudando metafísica estaria, portanto, estudando lógica também, se isso pertence à lógica e não a tem meramente como instrumental. Não haveria diferença entre você pegar e estudar as regras da definição e você pegar e estudar uma fórmula matemática, sabe? Então, ou a lógica tem como objeto próprio uma coisa restrita, ou então todas as coisas são abarcadas pela lógica como o seu objeto. E a lógica se torna todas as ciências. Certo, entendi. Entendi qual é a nossa confusão. Porque, veja, quando eu digo que enunciados como não é possível que uma máquina seja pensante, são enunciados não propriamente da lógica, mas que a impossibilidade que ela expressa é uma impossibilidade lógica. Claro que eu não estou falando que a lógica, por consequência, trata de máquinas e trata do pensamento, né? Ela, claro, a lógica nesse sentido aqui, ela, como eu disse anteriormente, esse enunciado é um enunciado que trata de uma conexão conceitual entre aquilo que é máquina e aquilo que é pensante, né? E dá para dar outros exemplos também, né? Por exemplo, que o homem é um animal racional. Existe uma certa relação entre o conceito de homem, o conceito de racionalidade e o conceito de animalidade. E essa relação que existe entre esses conceitos, ou que não existe entre esses conceitos, é justamente uma relação que é normativada através da lógica, certo? Então,
As leis lógicas são que determinam que por exemplo, que um homem não é irracional, né, por conta da definição daquilo que é homem e tudo mais. Porque esse tipo de enunciado, embora ele não seja aquele enunciado abstraído, como a gente normalmente vê nos livros de lógica, né, aquele enunciado P implica em Q, aquele enunciado sem conteúdo, digamos assim, o papel que ele presta como norma de representação do mundo ao nosso redor é semelhante a uma regra de diferença lógica, certo? Então, de que o homem é racional, por exemplo, eu consigo concluir sem nenhum tipo de premissa adicional de que se eu vejo na minha frente um animal que é irracional, ele, portanto, não é homem, certo? Então, esse tipo de enunciado virtual, ele funciona como um tipo de regra de inferência também, certo? Dentro da mesma forma que o modus ponens, da mesma forma que o modus tollens, sabe? Então, é como se eles fossem para nós como que regras lógicas, certo? E portanto, assim, né, a lógica, como eu compreendo, não seria tratando de entes de primeira, entes subsistentes, né? Ela trata justamente da relação que esses conceitos possuem dentro do nosso esquema conceitual, certo? Então, dizer que máquinas são seres que não podem ser pensantes, digamos, por exemplo, estabelecer uma certa relação entre o conceito de máquina e o conceito de mente. Então, entes de segunda intenção, como já era anteriormente, certo? Então, eu não acredito que esse tipo de concepção torne a lógica uma ciência de tudo. Mas eu acredito que toda possibilidade é uma possibilidade lógica, né? E da mesma forma que toda possibilidade é uma possibilidade metafísica. E nem por isso eu acredito que tudo é metafísica, certo? Eu acho que o que eu não deixei claro na minha exposição não era dizer que essas proposições são proposições, né, como tradicionalmente concebidas, são proposições lógicas, mas que a possibilidade que rege ou a impossibilidade que rege essas proposições é uma possibilidade lógica e uma impossibilidade lógica também, e que toda impossibilidade metafísica também é uma impossibilidade lógica, né? A gente não precisa tornar elas sinônimos, certo? Dá para fazer essa diferenciação entre impossibilidade metafísica e impossibilidade lógica. Mas o que eu não consigo aceitar dentro dessa concepção é que existam impossibilidades metafísicas que são possibilidades lógicas. E esse é o ponto que eu realmente discordo. É que o argumento, eu dei um argumento anteriormente que eu não respondi, que era que uma impossibilidade metafísica ela seria uma impossibilidade lógica, né? Eu não vejo, porque quando a gente pensa, ela não seria porque ela seria um nada absoluto, né? Seria um mero nada, uma impossibilidade metafísica. Só que o que o Mário trata como um nada seria a contradição. E a contradição, ela é uma coisa que ela é em si uma coisa nula. Então seria, por exemplo, você falar que o nada absoluto é de A. Você diz que o nada absoluto A ou o nada absoluto existe, ali você tem uma contradição lógica e uma contradição metafísica. E essa afirmação, né? Ou, por exemplo, a afirmação um quadrado é redondo, também é uma coisa que é contraditória em si, ali é um nada absoluto. Só que quando você fala, por exemplo, um mundo possível em que o sumo bem não é realizado, sabe, que o sumo bem ou um bem infinitamente superior não é extraído, esse mundo possível eu não vejo ele como nada absoluto. Eu não sei qual é a visão do Garfin sobre isso, mas quando eu concebo esse mundo, eu vejo que por ele não encerrar em si contradição, ele não se torna uma impossibilidade absoluta, né? Ela é uma impossibilidade metafísica, uma coisa que nunca vai se atualizar, porém é uma coisa que está contida no prometeico do ser, né? Uma coisa que é concebível, uma coisa, termos que podem ser unidos, digamos assim. E esses termos, eles só não vêm a se concretizar pela vontade de Deus, que é apodítica, né? Uma vontade necessária. Então, eu não consigo identificar esse tipo de coisa como sendo um nada absoluto. E, enfim, né? Uma resposta que eu dou à sua argumentação inicial. E sobre
em geral, por causa dessa diferenciação que eu faço, eu não posso conceber que toda possibilidade metafísica é uma possibilidade, ou melhor, toda impossibilidade metafísica é uma impossibilidade lógica, já que fazendo essa diferenciação e concluindo que não é um nada absoluto, as contradições metafísicas não se seguem. Eu discordo dessa concepção Waltrick. Eu concordo com algo que impossibilidades metafísicas são nada absolutamente considerado. Porque, ora, como poderia, por exemplo, uma impossibilidade metafísica estar contida no prometeico do ser, se tudo aquilo que contém, ou melhor, tudo aquilo que está contido na ordem do ser é condizente com o próprio ser. E uma impossibilidade metafísica, por definição, é aquilo que contradiz o próprio ser. Então, a gente pega um exemplo de impossibilidade metafísica do próprio Mário, que é o nada absoluto, e o nada absoluto é uma impossibilidade metafísica. E o que ele diz é que o nada absoluto seria uma espécie de pseudo-conceito, no sentido de que não há nenhum referenciado por esse conceito mental. Então, como os conceitos devem referenciar alguma coisa, apontar alguma coisa extramental, o nada absoluto nada mais seria do que um pseudo-conceito. E, ora, a partir disso que o Mário fala, a conclusão é que todas as impossibilidades metafísicas são pseudo-conceitos. Porque, ora, poderia uma impossibilidade metafísica concebida referir-se a algo de extramental? Se sim, não é uma impossibilidade metafísica. Se não, o conceito também não possui nenhum referenciado. Bom, e sobre a questão deles não encerrarem contradição em si, o que eu penso sobre essa questão é que simplesmente coisas que não encerram, que como vou ter que falar, não encerram contradição em si, na verdade são simplesmente coisas que a gente não nota no primeiro momento que são contradições. Né? Para mim, elas são tão contraditórias quanto dizer que existem quadrados redondos. Né? Você dizer que uma máquina é pensante é tão contraditório quanto dizer que existe um quadrado redondo. Mas essas contradições, elas não são captadas de primeira mão pelo intelecto. Elas requerem ali um pouco de investigação para que então seja que se realize, né, que se perceba que são de fato contradições. Então, porque não existem diferenças entre falta de significado, né? Não existem graus de falta de significado. Todo nonsense é igual. Mas alguns nonsenses são captados de forma mais direta do que outros. Né? E alguns requerem certa investigação para que se demonstre como sendo, né, contradições. Mas, ao meu ver, são todas contradições de maneira igual. Mas posso falar, gente? Vou só comentar o que o Joaquim falou. Talvez pensando melhor, realmente, a gente pode classificar possibilidades metafísicas por elas contradizerem o ser como um nada absoluto, né? Porém, eu ainda discordo do Al em que não há nenhum grau nesse sentido, porque quando a gente pensa numa contradição que encerra em si contradição, como, por exemplo, você falar existem solteiros casados, digamos assim. Aí você tem uma contradição que se encerra em si. E aí é uma contradição lógica, né? Porque é dado os termos e você tem que, se você for pensar esses termos de maneira puramente abstrata, você tem que X é igual a não X, sabe? Já encerra em si contradição. E quando a gente pensa na questão, sei lá, o exemplo dele, né? Máquinas pensantes, né? Ou uma proposição. Uma máquina pode vir a pensar como homem. Será que isso encerra em si contradição? Pensando que isso está dentro da área de estudo da ontologia, acerca do que é a alma, do que é o pensamento e tudo mais, a gente tem que isso é uma contradição dentro dessa ciência. A ciência que estuda a alma. E não dentro da ciência que estuda os objetos abstratos com a lógica. A gente vai ter que separar a ciência, né? Por isso que até a gente implicaria em colocar a lógica como o estudo de tudo, né? Que não é o caso. A gente tem que pensar que há um estudo acerca da alma. A gente pode pensar na noologia, acho que é o termo mais adequado, não a ontologia, né? A ontologia mais remota, mas a própria noologia que vai estudar a alma humana. Dentro da noologia, a gente tem a proposição que diz que é impossível que uma máquina
consiga vir a pensar, porque o pensamento é próprio da alma. E isso é uma contradição dentro dessa ciência, da analogia, enquanto que não é uma contradição dentro da lógica, né? Porque pode ter outras ciências que é relevante, né? Se uma máquina pode ou não pensar, ou outras ciências que podem pensar, ou até que precisam conceber de uma máquina pensante, digamos assim, né? E várias ficções científicas, né, pensam dessa forma, e ali você pode ter um estudo lógico bem de boa, tá? Você consegue, a lógica consegue trabalhar em termos nesse sentido, porque não são verdades que se contradigam dentro da própria lógica. A gente vai ter que separar esses graus de nonsense, né? Há um nonsense dentro da lógica, um nonsense que é mais direto, como o Al falou, que é do solteiro e do casado, que um solteiro não pode ser um casado ao mesmo tempo, né? Isso é absurdo, é impossível. E, porém, uma máquina vir a pensar por não encerrar em si contradição, e sim só contradição dentro de um sistema determinado, que é a analogia. Então, para mim, tem que ter essa separação, né? Acho que é isso. Eu acho que com o que a gente conversou aqui já deu para esclarecer melhor a concepção de lógica de cada um. Não sei se vai progredir mais que isso. Vamos passar para algum outro tema? Dentro daquela ideia que eu falei no início, onde há possibilidades cosmológicas, ontológicas, noológicas, qual seria o caráter das possibilidades ontológicas? Posso começar falando? Começa. Pode começar. Então, eu penso que, como eu estava falando, a gente tem possibilidades que estão dentro de uma determinada ciência, e toda ciência ela tem certos pressupostos. E quando a gente pensa em uma possibilidade dentro de alguma ciência, pensa que é algo que não contradiga os pressupostos básicos dela, os axiomas dessa ciência. E quando a gente pensa agora num sentido mais amplo, né, não excluindo das ciências, né, mas na própria ontologia, que seria uma possibilidade de um ser. Eu imagino que todo ser ele possui uma natureza ou uma essência, e quando a gente pensa em uma possibilidade, a possibilidade que diga a respeito desse ser é algo que não vai contradizer a sua essência, a sua natureza. Então, eu penso que seria impossível uma pedra pensar, ou uma máquina pensar, como o próprio o Aldo exemplificou, né? Na medida em que Sim. o pensamento é uma coisa que não é proporcionada à natureza deste ser de nenhum modo, de nenhum aspecto. Então, nessa medida, a gente vai ter uma impossibilidade natural acerca daquele ser, uma coisa que está além das possibilidades naturais daquele ser. Uma pedra ela só poderia vir a falar por alguma ação sobrenatural, como, por exemplo, acho que na Bíblia, se não me engano, Deus até usou do fogo, um arbusto em chamas, né, para se comunicar, né, mas não era realmente o arbusto em chamas falando, ali era uma ação sobrenatural divina, era Deus falando de fato, e por uma ação sobrenatural, aquele objeto que seria supostamente inanimado, como um arbusto em chamas, começou a falar. Então, pensando no caráter ontológico da possibilidade, é aquilo que não contradiz a natureza de um determinado ser, né? Pensando num ser específico, né? Assim como nas ciências, as possibilidades científicas é aquilo que não contradiz os pressupostos básicos daquela ciência. Ou, quando a gente pensa no sentido mais amplo possível, a possibilidade metafísica, propriamente dita, é aquilo que não contradiz o ser, né? A possibilidade metafísica que não contradiz o ser tomado ontologicamente. Enquanto que a possibilidade lógica, por distinguir, né, possibilidade lógica e ontológica, a possibilidade lógica é aquilo que não contradiz os princípios de não contradição, os princípios clássicos, né, o princípio de identidade, contradição e ter incluído. Na medida que você não há uma contradição com esses pressupostos, não há, de fato, uma impossibilidade lógica. E quando você pensa numa impossibilidade metafísica, é a impossibilidade de contradição com o ser. E quando a gente pensa em possibilidade em possibilidade específica, né, possibilidade científica, não é contradição com os pressupostos básicos. Então, basicamente, pensando de maneira bem geral, quando a gente pensa em possibilidade, a gente pensa em não contradição
como uma coisa, né? Quando aquilo não contradiz algo, pensamos que aquilo é possível. Sim. Eu definiria a possibilidade em âmbito lógico, ontológico, como sendo aquilo que faz sentido dizer de um certo ente. Então tudo aquilo que possui certo significado quando atribuído a um determinado ente entra dentro do âmbito daquilo que chamamos de possibilidade, né, impossibilidade ontológica, possibilidade lógica, certo? Então, a gente diz, por exemplo, que o homem pode falar, isso faz parte, então, das possibilidades, né, do caráter do homem, e quando a gente diz justamente o contrário, quando dizemos que uma pedra não pode falar, também é a mesma coisa, só que no sentido, então, negativo. Então, a possibilidade lógica, ela se define por essa questão de o que do significado, né, do que faz sentido dizer do ente que nós atribuímos. Então, e justamente a impossibilidade lógica seria aquilo que não possui significado quando atribuído a um certo ente, como, por exemplo, dizer que o ser humano é irracional, certo? Então, isso é fora do âmbito lógico, da possibilidade lógica, justamente, não porque, eu não diria, como o Valtric, porque contradiz na verdade, sim, contradiz, mas eu não diria que a possibilidade da racionalidade é algo que se segue da essência do homem, mas justamente aquilo que determina a essência do que é ser homem, né? Eu não sou racional porque eu sou homem, mas eu sou homem porque sou racional, é basicamente isso. E não só isso entra, mas todo tipo de possibilidade que o homem é capaz, não só essas possibilidades essenciais, mas todas as notas características da própria capacidade do que é ser homem, né, definem a minha natureza, né, e a natureza de todas as demais coisas, né, essas possibilidades e impossibilidades. O fato de eu poder estar sentado agora é algo que entra dentro da minha natureza, certo? Porque, por exemplo, uma cadeira não pode sentar-se, certo? É impossível para uma cadeira sentar-se, justamente porque isso não entra na natureza dela. É claro que é contingente o fato de que eu estou sentado agora, mas a capacidade de poder sentar, né, de poder falar, de poder ver, de poder ouvir, são coisas que determinam também a minha natureza enquanto homem, e que quando atribuídas a, por exemplo, uma cadeira, uma pedra, um livro, não fazem sentido. E essas coisas também determinam a essência dessas demais coisas. Uma concepção que eu acredito ser errônea a respeito disso, da possibilidade ontológica, é equivaler a imaginibilidade, ou o fato de algo ser concebível, com o fato de algo ser possível. Porque, inclusive, parece que você tomar uma posição do tipo acaba minando já de antemão qualquer possibilidade de chegar a uma verdade apodítica em muitas discussões metafísicas. Por exemplo, essa mesma de que se Deus existe ou não. Porque que é concebível o fato de Deus não existir, isso é evidente. Até porque os próprios ateus o revelam de maneira explícita e imaginam que esse é o caso. Agora, se isso é possível, já é uma outra questão. Se há uma possibilidade ontológica ou metafísica que Deus não exista, é uma questão muito distinta do mero fato de algo ser pensável. Então, essa é uma concepção que, apesar de eu já ter visto bastante, muita gente equivalendo, eu acho bastante equivocado. Valtric? Eu não entendi direito o que o Delfim falou, pode pedir, Delfim, a última parte. A última parte, eu só disse que embora eu veja muita gente defendendo essa concepção, eu considero equivocado. Ah, tá. No caso, a gente tem que distinguir aquilo que é conceptível intuitivamente, por erro da mente, aquilo que é realmente uma possibilidade, sabe? Até o Al, ele estava comentando isso na discussão anterior, né? Claro que eu não identifico isso como sendo confundir possibilidade lógica com aquilo que é meramente conceptível, né? Mas quando a gente pensa em uma concepção, você pensar em um mundo em que Deus não exista, é uma concepção que vem do erro da mente, né? Uma falha da mente. Não que isso realmente seja uma possibilidade. Isso é uma coisa que é
metafisicamente impossível. Ou, sei lá, uma pessoa que pode pensar na possibilidade de haver uma contradição no mundo. Isso é por falha da mente, uma concepção errônea que a pessoa tem da realidade e chega ela dá essa conclusão, né, que poderia ser possível uma contradição na realidade. Ela tem uma falsa compreensão do que é realmente o princípio de não contradição. Então, a gente tem que fazer uma distinção entre aquilo que é conceptível por uma falha da nossa mente e aquilo que é realmente possível. E a definição que eu dei de possibilidade é essa, aquilo que não contradiz o ser. Né? É a definição mais genérica possível, aquilo que não contradiz o ser. Né? A gente pode pensar no ser em várias áreas. Né? O ser enquanto o objeto de estudo da analogia, da biologia, da física. A gente pode pensar em impossibilidade física, né? O que é uma impossibilidade física? Sei lá, por exemplo, digamos, esta garrafinha aqui, ela sair voando do nada, assim. Pá, isso é uma possibilidade física, né? Porque você tem vários pressupostos dentro dessa ciência, né? E dentro do ser, que a física estuda, que é o corpo, né? O corpo fisicamente tomado, e segundo diversas leis que a ciência aborda, é impossível essa garrafa sair voando por aí, do nada. Porém, não é uma impossibilidade metafísica. É possível na medida em que você tem uma ação sobrenatural. Pode haver uma ação sobrenatural que foge do âmbito da física e que permite essa garrafa voar. Então, o que eu penso de possibilidade é essa, né? Minha concepção. Aquilo que não contradiz uma determinada ciência ou um determinado ser. Como eu penso a possibilidade, pensando no sentido mais amplo possível, de possibilidade é justamente a possibilidade metafísica, aquilo que não contradiz o ser enquanto ser, o ser ontologicamente tomado. Eu me lembrei agora de umas discussões que existem dentro da filosofia da religião, onde alguns naturalistas buscam argumentar que não estariam propriamente refutando a posição do teísmo, mas colocando uma outra possibilidade meramente, onde as mesmas coisas seriam explicáveis, mas sem apelarmos à hipótese de um Deus. E quando eu vi essa ideia, eu achei bastante esquisita, porque, na verdade, o que está acontecendo é que não deixa de ser uma refutação à posição teísta, que afirma a necessidade absoluta da postulação de Deus para que se explique o cosmos. Então, o mero fato de, já de antemão, o naturalismo dessas pessoas se colocar nessa postura de buscar uma mera possibilidade sem refutar, já pressupõe que o aspecto central do teísmo está equivocado, que é justamente que todas as coisas só são explicáveis em virtude de Deus. Então, todas essas posturas que, ao meu ver, buscam ser mais humildes epistemicamente, na verdade não são de verdade. Na realidade, buscam sim refutar a posição oposta, a posição contraditória, assim. Então, isso também surge de uma visão distinta de possibilidade. Como, por exemplo, quando eu discuti isso com um naturalista, ele falou de possibilidade como uma coisa intrínseca a um sistema filosófico. Então, o possível depende de um sistema filosófico em específico. O que não deixa de ser uma coisa verdadeira, no sentido de que realmente, se há uma pessoa um ateu, ela considera como possível que Deus não exista. Porém, o que ocorre é que isso necessariamente nega os outros sistemas filosóficos. Então, você não pode assumir uma visão do tipo, ao mesmo tempo em que busca aceitar postulados de outros sistemas filosóficos, como o sistema teísta. Então, é uma implicação séria a respeito da possibilidade. Se você assume uma tal possibilidade, necessariamente você já nega os fundamentos de outro sistema e assim por diante. Sim, não faz muito sentido você dizer que algo é possível para mim, sabe? A não ser que você está falando de algum tipo de capacidade, né? Para mim é possível que Deus exista, mas pode ser que para você não. Sabe? Não faz sentido dizer esse tipo de coisa. A possibilidade, a possibilidade lógica, né? Ela é sempre absoluta.
certo? Então, aquilo que é possível, logicamente, absolutamente, é necessariamente possível, digamos assim. E os tipos de possibilidades que são relativas são justamente essas de possibilidades de capacidade, possibilidades físicas, que daí sim podem ter algum tipo de relatividade. Mas a possibilidade ôntica, a possibilidade lógica, ela é sempre absoluta. Então, ela não é relativa a um certo sistema filosófico ou a uma certa cosmovisão. Porque se você está dizendo que, por exemplo, Deus, é possível que Deus exista, então você nega totalmente toda e qualquer tipo de visão ateísta, né? Como sendo errada. Certo, pessoal? Então esse foi mais um vídeo do Logonautas, uma discussão bem interessante aí sobre a questão da possibilidade metafísica, a possibilidade lógica, questões que envolvem o ser e aquilo que faz sentido, né, como descrição do mundo. Então a gente espera que tenha sido um episódio aí interessante para vocês. Para a gente foi muito legal ter essa discussão. E então aqueles avisos de sempre, né? Se inscrevam, compartilhem, ativem o sininho, que logo mais virão mais vídeos com esse conteúdo. A gente está planejando logo fazer lives também para vocês. E é isso, esperamos que tenham gostado. Até a próxima. Bye, bye. Ligar o ar-condicionado ali que já tá ficando quente. O Valtteri foi beber água. Fugiu do debate. Já era, Valtteri foge de debate. Valtteri foi beber água, fugiu do debate. Putz, o celular tá com 9%. Encontrei a extensão. Deixa eu me colocar aqui. Esse vídeo vai ter que ter corte pra caramba. Como é que é, ó? Esse vídeo vai ter que ter altos cortes. Agora sim. Quero ver quem vai editar esse vídeo. Eu não vou editar.